limite para que a gente se livra de uma imagem distorcida e errada que nós temos de Deus. Quando a gente era criança, por exemplo, nossos pais diziam: não faça isso que Deus vai te castigar. Às vezes até no catecismo nosso, a igreja também nos ensinou a ter medo de Deus. Não. Então nós temos que nos libertar dessa ideia equivocada e errada que nós temos de Deus. Deus não castiga, Deus não condena, Deus não julga, Deus não é juiz, não é juiz severo. Vejam as 3 leituras, o que elas nos falam de Deus. Na primeira leitura, o livro do Êxodo: Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. E na segunda leitura, o Deus do amor e da paz. E no Evangelho, Deus amou tanto o mundo no Evangelho de São João é a humanidade. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, para condenar os homens e as mulheres, mas para que os homens e as mulheres sejam salvos por Ele. Essa imagem bonita que nós temos que ter de Deus, e é essa imagem que nós temos que passar para os outros. Quem nos castiga, quem nos julga, quem nos condena, somos nós mesmos, com as escolhas erradas que muitas vezes nós fazemos, com as escolhas contrárias à vontade de Deus que muitas vezes nós fazemos. Por exemplo, na pandemia a gente ouviu alguém dizer assim: aonde estava Deus no meio dessa pandemia em que tantas pessoas estavam morreram e assim por diante? Deus estava lá nos médicos, nas enfermeiras, nos profissionais de saúde, salvando vidas. Deus estava naquelas pessoas que estavam estendendo as mãos para as vítimas da pandemia. Quando o nosso governo até então dizia que era uma gripezinha, que era isso, que era aquilo outro, e ali estavam homens e mulheres no campo de batalha, salvando vidas. Então Deus está onde existem gestos de humanidade. Deus está onde existem gestos de amor, de solidariedade, de fraternidade. Deus está salvando vidas quando homens e mulheres estão lutando para que a vida seja promovida, defendida em todas as suas fases, em todas as suas expressões. Então, na primeira leitura, o trecho do livro do Êxodo, Deus se revela a Moisés como Deus do amor e da misericórdia, o Deus próximo que vem ao encontro do homem e da mulher. Deus se tornou um de nós, próximo de nós, no mistério da encarnação. O Verbo de Deus, a Palavra de Deus se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Portanto, Deus não está acima, Deus está no meio, caminhando conosco. E lá no Êxodo, Ele se revela como o Deus que eu sou aquele que sou. Quando Ele enviou Moisés para enfrentar os poderes do faraó, para ajudar o povo a se libertar da opressão, da escravidão do faraó, Moisés perguntou: o que eu devo dizer ao faraó quando eu for até ele? O Deus que eu sou enviou-me a vós. Quer dizer, o Deus libertador, eu sou aquele que sou o libertador. Ele me enviou a vós, porque Ele não quer ver seus filhos e filhas sendo explorados, sendo injustiçados, vítimas da escravidão. Então esse é o nosso Deus. E Moisés vai interceder pelo povo, dizendo: embora
esse povo seja de cabeça dura, desobediente. Cabeça dura significa isso, desobediente. Tenha misericórdia, nos perdoe. Então, esse é o nosso Deus. Deus quer que todos os homens e mulheres sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus nos ama, não porque nós sejamos bons, não porque nós mereçamos. Deus nos ama porque Ele é bom e porque Ele quer nos salvar. E na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus é um Deus próximo. Olha aí o mistério da encarnação. Permanece sempre conosco e é para conosco graça, paz e comunhão. A Santíssima Trindade, ela sempre nos acompanha. Nós iniciamos as orações, as celebrações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As orações da missa, a Deus por Jesus, no Espírito Santo. Então a Trindade Santa sempre nos acompanha. E também o apóstolo Paulo saúda os primeiros cristãos com a fórmula trinitária que repetimos ainda hoje no início da missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então esta saudação atribui a cada pessoa da Trindade um dom ou uma função. Embora toda ação salvadora seja comum da Santíssima Trindade. O Pai é aquele que tomou a iniciativa de salvar os homens e as mulheres, destinando-os a uma felicidade eterna na sua família. O Filho é aquele que realizou esta obra de salvação, de redenção, com a sua vinda ao mundo e a sua fidelidade até a morte. O Espírito, o amor que une o Pai com o Filho, é aquele que foi infundido, colocado no coração de todos os cristãos no batismo. Então é muito importante, a gente ter essa imagem bonita de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente pode pronunciar o nome de Deus em vão, que é um dos mandamentos da sua lei. Não pronunciar o nome de Deus em vão. Quando eu digo que Deus é amor, que Deus é misericórdia com meus lábios, eu devo viver isso na vida, no coração. Como eu digo Deus é amor, Deus é misericórdia, se eu tenho ódio no coração, se eu não sou misericordioso, se eu gosto de julgar as pessoas, de apontar o dedo para as pessoas, se eu gosto de condenar as pessoas, então, se eu digo que Deus é amor e misericórdia, a minha vida tem que ser essa expressão. Nas relações familiares, comunitárias e nas relações também sociais. Se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é bom, então eu tenho que ter gestos de delicadeza, de cordialidade, de bondade. Se eu digo que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é misericórdia, então eu não posso ser racista. O racismo está coroado em nós, que nós temos que nos libertar dele. Porque Deus não criou raças, Deus criou vida, homem e mulher, diz o livro do Gênesis. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, à sua imagem ele os criou. Então, se eu acredito em Deus, se eu não tiro o nome de Deus da boca, então eu não posso ser racista, eu não posso ser preconceituoso, eu não posso ser alguém que discrimina, que faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quanto mais a gente viver realmente
na misericórdia, no amor, na fraternidade, no respeito aos outros, a gente vai entendendo o mistério da Santíssima Trindade. Quanto mais a gente ser igreja, ser comunidade, povo de Deus, congregado na unidade da Trindade, quanto mais nós compreendermos isso, tivermos esse senso de pertença, eu sou igreja, eu sou comunidade, e eu me comprometo com ela, eu vou entender o mistério da Santíssima Trindade. E o Evangelho, ele nos convida justamente a confrontar a ideia que fazemos de Deus com o Deus que Jesus apresenta. Jesus apresenta Deus como aquele que ama incondicionalmente, e ao mesmo tempo Jesus se auto-apresenta como a prova desse amor incondicional de Deus, já que é Ele mesmo o Filho doado. Deus deu seu Filho para a humanidade, para nós. O mundo inteiro é convidado a receber esse dom do Pai. Quem o acolhe recebe a vida eterna. Quem nele acredita não morre. Passa dessa vida para a comunhão feliz, plena com Deus. Então, a vida eterna não significa uma vida no além. Eterna aqui não é duração, mas é a qualidade de vida de quem acolhe Jesus e seu Evangelho. O Evangelho tem que ser sempre para nós, gente, a nossa referência. É por causa do Evangelho que nós lutamos pela justiça. É por causa do Evangelho que nós lutamos contra o racismo, contra o preconceito, contra a exclusão social. É por causa do Evangelho que nós lutamos contra todo tipo de injustiça, todo tipo de violação aos direitos da pessoa humana. É por causa do Evangelho. Não é uma questão ideológica de esquerda, de direita e de centro. Nós não temos que nos pautar por aí como cristãos. É o Evangelho, a nossa referência, é a doutrina social da igreja, que tem como fundamento, como base, a palavra de Deus e o próprio Evangelho. A vida se torna eterna quando se faz opção por Jesus e seu projeto. Ter fé em Jesus, acreditar em Jesus, é fazer opção por Ele, pelo seu Evangelho, pelo seu projeto. Essa vida é eterna porque é tão plena a ponto de nem a morte poder destruí-la. À medida que o ser humano encontra sentido para a sua existência, ele eterniza a sua vida. E o sentido pleno, o sentido total da vida só pode ser encontrado quando se consegue viver bem como imagem e semelhança do Criador. E quando nós vivemos como imagem e semelhança do Criador, quando a gente se respeita, quando a gente trata bem as pessoas, quando a gente é humano, quando a gente é fraterno, quando a gente é justo, quando a gente é honesto. Diz o Papa Francisco: se vivermos como filhos e filhas, irmãos e irmãs da terra, as pessoas descobrirão que tem um Pai no céu. Olha aí a nossa responsabilidade, gente. Olha aí a nossa responsabilidade. As pessoas vão acreditar que tem um Pai no céu e um Pai aqui na terra, né? Deus não está lá em cima, distante de nós, Deus está aqui perto, próximo de nós, né? Quando a gente viver realmente como filhos e filhas e como irmãos e irmãs. Se a gente vive dividido, se devorando, sendo lobo uns dos outros, como as pessoas vão acreditar que tem um Pai lá no céu? Se a gente vive dividido,
Não procura viver a comunhão. Como eles vão acreditar que existe um Deus que é comunhão? Quando a gente não vive em comunidade, comum unidade, como vão acreditar que nosso Deus é comunidade? E quando a gente não está próximo das pessoas, daqueles que sofrem, dos pobres, dos mais necessitados, como as pessoas vão acreditar que Deus está próximo? Então veja aí a nossa responsabilidade de vivermos como filhos e filhas, como irmãos e irmãs da terra. Nós é que vamos ajudar as pessoas a descobrir que nós temos um Pai lá no céu. Sejamos todos imagem, reflexos da Santíssima Trindade. Sejamos um sinal de esperança, um sinal de alegria, sejamos consolação, para que assim nós possamos ser de fato a imagem, o reflexo da Santíssima Trindade.